A gente segue falando aqui de economia. Vamos conversar agora com José Júlio Sena. Ele é economista, pesquisador associado do FGV IBRE, ex-diretor do Banco Central para a Dívida Pública e Mercado Aberto. Professor José Júlio, como vai? Bom dia, obrigado por atender a CNN. Bom dia, Roberto. Tudo bem, infelizmente? Acompanhamos aqui a participação do Brasil na reunião de outono do Fundo Monetário Internacional e também do Banco Mundial. Esse que é um encontro considerado o mais importante do ano. E principalmente também, né, professor, porque marca um momento em que a recuperação econômica, ou pelo menos tentativa de recuperação dos países, está em pleno curso, né, professor? Qual é a importância desse evento exatamente nesse momento em que a pandemia vai arrefecendo à medida em que a vacinação vai avançando? Em alguns países, a gente sempre pondera isso, porque na África a situação não é tão boa assim. Bom, Roberto, eu diria o seguinte, é evidente que quando responsáveis pela condução de política econômica, sejam os ministros da Fazenda, sejam o presidente de Banco Central, se reúnem, né, no âmbito dos encontros promovidos por organizações internacionais, como o Fundo Monetário e o Banco Mundial, é evidente que disso resulta sempre em alguma coisa importante, porque é troca de ideias e de informações entre os principais executivos de área econômica dos países de modo geral. Então, é sempre muito útil. Agora, eu diria que esse momento atual a que você se refere está perdendo um pouco de gás, né? A gente tem visto aí a persistência da inflação como sendo talvez o mais importante fenômeno do momento. É um fenômeno novo, é uma inflação provocada pela pandemia, que é raro, né? É uma questão de uma vez por século, coisas desse tipo. Então, a pandemia é rara, esse tipo de inflação que a gente está vivendo é rara também. Então, é muito difícil prever até onde isso vai, e eu diria que essa é a principal dificuldade que as economias estão enfrentando no momento. Ao mesmo tempo, há uma perda de gás devido ao recrudescimento do vírus em algumas regiões do mundo e a crise energética, que atinge a China, atinge a Europa. Há uma demanda por gás natural vindo dos chineses, que estão com dificuldades, né, para cumprir suas metas de redução de emissão de gases que poluem. Na Europa, os estoques de gás natural estão muito baixos, a produção está em queda. Então, o mundo inteiro procurando o que se chama a fonte intermediária de energia, né, que é o gás. Polui também, mas não polui tanto quanto petróleo, né, carvão e essas coisas. E essa transição está sendo difícil, está tendo um custo e está contribuindo para a perda de gás dessa recuperação econômica a que você se referiu. José, o FMI lançou uma agenda de política global que destaca também algumas medidas que eles acreditam necessárias para superar a crise. Tem 3 medidas nessa agenda que são prioridades, segundo eles também. Uma delas, continuar a proteger vidas e os meios de vida, construir uma economia mais resiliente e inclusiva, e a outra é lidar com a dívida. Essa terceira, que é lidar com a dívida, que aborda também os países que precisam de mais acesso aí, tanto de donativos, créditos e alívios de dívida. Você acredita que essas 3 medidas são palpáveis para o momento que a gente está vivendo hoje? Olha, Larissa, é uma discussão muito, da forma como está colocado, uma coisa muito genérica demais, né? Os problemas enfrentados por cada uma das economias que compõem o sistema econômico mundial, eles são muito sérios, são muito graves, né? Esse terceiro aspecto que você mencionou é seríssimo, evidentemente, né? A gente sabe que as políticas econômicas adotadas depois da grande crise financeira, né, para lidar com aquele choque gigante, né, que afetou praticamente o mundo inteiro, foram políticas que estimularam o endividamento. Os juros ficaram baixos durante muito tempo. Não é propriamente responsabilidade dos bancos centrais, porque nível de juros é um fenômeno que não é determinado apenas, né, pelas ações dos banqueiros centrais, é um fenômeno de natureza real, tem a ver com o desejo das sociedades de poupar e de investir, então demandar fundos e oferecer fundos, né? Em mercado, o fato concreto é que os juros ficaram muito baixos
e as dívidas cresceram muito, tanto as dívidas privadas quanto as dívidas públicas. Este é um grande problema, porque isso inibe a trajetória de crescimento econômico para frente. Por que inibe? Vamos pensar do lado de empresas, né? Uma empresa muito endividada tem sempre maiores dificuldades de levantar empréstimos quando precisa, quando tem um bom projeto para realizar. Se ela for muito endividada, ela vai pagar mais caro por empréstimos e terá que buscar projetos extraordinariamente rentáveis. Quanto mais rentável a perspectiva de um projeto, mais arriscado ele é. Então é uma situação bem complicada, não tem uma solução fácil para isso não. Políticas que promovam o crescimento econômico e cuidem do primeiro item, né, da preservação do ambiente sanitário saudável, eu acho que é a maneira de lidar com essa questão. Professor, o ministro Paulo Guedes esteve presente também nesse evento e ele comentou que conversou com investidores estrangeiros pedindo que eles invistam no Brasil, né? E, além disso, ele disse entender que o Brasil deve crescer o dobro do previsto pelo FMI, porque o país está fazendo a sua lição de casa. Como é que está a nossa situação nesse sentido? É como o ministro Paulo Guedes está desenhando, o senhor discorda? Que tipo de avaliação que o senhor faz a respeito do nosso momento, da nossa retomada econômica também? Olha, em primeiro lugar, essa é uma tradição, né? O papel do ministro da Economia é esse mesmo, explicar o que está acontecendo dentro da nossa sociedade em matérias econômicas, né? E mostrar que nós estamos, pelo menos no entender do governo, no caminho certo. O papel dele é esse. Agora, é claro que isso acontece há séculos, né? Desde que o mundo é mundo, desde que o mundo é integrado, né, como é atualmente, financeiramente integrado, é que os representantes de áreas econômicas de cada uma das economias procura, digamos assim, estimular investimentos domésticos aqui dentro, porque isso é bom, né, para o futuro do país. Mas não é com base em pedidos ou solicitações ou coisas desse tipo que os investimentos virão, né? Os investimentos virão na medida em que realmente a gente tenha condições de mostrar uma trajetória de crescimento boa, né, que gere emprego e que seja sustentável. Isso, pelo menos para 2022, ainda é algo que está no campo dos projetos, né? Não há uma expectativa muito concreta, de modo geral, de uma recuperação econômica forte em 2022, né? A percepção de risco político no Brasil subiu muito, a percepção de risco fiscal, não estou nem emitindo minha própria opinião, estou dizendo os participantes de mercado têm entendido o Brasil como um país cujo risco subiu. E quando a percepção de risco sobe, os juros reais praticados em mercado também sobem. E isso inibe a atividade econômica, né? E o processo eleitoral, graças a Deus que teremos, é óbvio, né? Isso é indispensável num regime democrático, é isso que todos nós queremos, mas será um processo eleitoral de muito debate, né? De muita discussão, e as incertezas precisam se reduzir para que a economia realmente tenha uma boa trajetória de crescimento em 2022. Não, por enquanto, não é isso que a gente está vendo assim com muita clareza. Aliás, só para corroborar isso que o senhor está dizendo, professor, para a gente fechar aqui a nossa conversa, saiu há pouco a chamada prévia do PIB, né, que é aquele índice de atividade econômica do Banco Central e BCBR. Queda de 0,15% no mês de agosto, depois de subida aí nos últimos 2 meses. Isso dá uma espécie de sinalização de um freio aí na nossa atividade, principalmente também porque a gente tem uma inflação atrapalhando o consumo, tem um encarecimento da energia, alta do preço dos combustíveis, o que também acaba encarecendo outros produtos, já que o nosso modal, notadamente, é muito voltado com o transporte. Esse índice apresentado hoje, qual é a avaliação que o senhor faz dele? Está dentro do esperado? Veio um pouco aquém essa queda de 0,15% de prévia do PIB em agosto, professor? Beto, olha só, estatísticas como essas são muito voláteis, né? No mês a mês, elas não caracterizam propriamente uma tendência, você tem que ter um histórico para olhar. Então, eu não daria um peso muito grande a isso, não. Eu daria um peso maior
aos aspectos qualitativos aos quais você mesmo fez referência, né? A questão da inflação, da crise energética. O ministro Paulo Guedes tem chamado a atenção de que esse problema de inflação é mundial, né? Não há país no mundo que tenha conseguido escapar desse processo, né? É o que eu tenho chamado de inflação da pandemia. Por quê? Porque é uma combinação de gargalos no suprimento de bens derivadas da pandemia. Foi a pandemia que interrompeu processos produtivos, dificultou a distribuição de bens e serviços e tudo mais. E, além disso, foi a própria pandemia que fez as famílias demandarem mais bens, né, e menos serviços, especialmente bens duráveis. Então, as pressões de inflação estão muito severas no mundo inteiro, né? E a essência do processo de inflação lá fora é essa inflação da pandemia, digamos assim. No Brasil não é só isso, porque a gente tem tido problemas climáticos, tivemos geadas, secas, tem a crise hídrica que você se referiu. Então, a gente tem várias complicações. O próprio câmbio, né, em razão do que eu mencionei há pouco sobre o risco Brasil, a percepção de risco mais elevado deprecia a moeda nacional. E a taxa de câmbio mexe com preços de bens primários, de bens manufaturados, né, de combustíveis principalmente. Então, enquanto nós não conseguimos ter sucesso em segurar esse processo inflacionário, a perspectiva de crescimento ficará prejudicada, porque o combate à inflação exige juros mais altos, que por acaso, como eu mencionei antes também, estão ainda mais altos do que precisariam estar, por força dessa percepção de risco, né? Que não existe ainda totalmente clareza sobre o futuro político e sobre o futuro das contas públicas no Brasil. Então é um quadro bem complicado e eu daria menos ênfase ao exame de estatística assim, de frequência elevada como esse relatório de hoje do Banco Central. Professor, muito obrigado, viu, pela conversa aqui com o nosso ouvinte, muito esclarecedora. Um bom dia para o senhor. Da mesma forma, Roberto, tudo de bom. José Júlio Sena, economista, pesquisador associado do FGV IBRE, ex-diretor do Banco Central, conversando conosco aqui a respeito da reunião de outubro do FMI e também do Banco Mundial e ainda falando a respeito da nossa situação econômica por aqui.